E aí, tudo bem? Já parou para pensar se é realmente possível ouvir a voz de Deus? Hoje, a gente vai mergulhar nessa ideia, mas não como algo esquisito ou distante, sabe? A gente vai ver isso como uma parte natural, fundamental de um relacionamento com Ele. Imagina só, a primeira coisa que o Dr. Craig Kinner ouviu de Deus não foi uma ordem, não foi uma bronca, foram essas palavras. Isso já dá o tom de tudo que a gente vai conversar hoje. A comunicação com Deus é, antes de mais nada, uma coisa íntima e cheia de amor. Muitas vezes, quando a gente quer ouvir a Deus, a gente está procurando respostas, né? Um guia, um mapa para o futuro. Mas e se o ponto de partida não for sobre receber instruções, mas sobre algo bem mais profundo? Sobre conhecer o coração e o amor de quem está nos chamando? Então aqui está o ponto central. Ouvir a Deus é, na sua essência, um ato de relacionamento. É conhecer o caráter dele de um jeito que vai além de saber coisas sobre ele. É sentir aquele amor que foi demonstrado de forma total na cruz, o lugar onde o coração de Deus foi, assim, completamente exposto por nós. E partindo dessa base de relacionamento, a gente descobre uma coisa libertadora. Ouvir a Deus não é um privilégio para poucos, não. Segundo as Escrituras, é uma experiência que está aí, acessível e fundamental para todo cristão. E como é que isso acontece no dia a dia? Bom, essa comunicação divina tem umas formas bem básicas que todo mundo que crê compartilha. É aquele testemunho lá no fundo que nos garante que pertencemos a Ele, sabe? É aquele impulso de chamar Ele de Pai. É a experiência real de sentir o amor dele, tipo, inundando o coração. Essas são as fundações da nossa conexão com Ele. Tá, mas como a gente pode ter certeza que é a voz dele mesmo que estamos ouvindo? A Bíblia é a nossa principal ferramenta. É que nem aprender a reconhecer a voz de um amigo próximo. Quanto mais tempo a gente passa junto, mais a gente se familiariza com o jeito dele falar. As Escrituras mostram pra gente o caráter de Deus, e isso cria um filtro super seguro para tudo que a gente acha que está ouvindo. Beleza, então a gente já firmou a base, né? Agora vamos explorar o leque fascinante de expressões que Deus usa para se comunicar, e que são super diversas e dinâmicas. E aí sempre surge aquela dúvida, né? Será que essas formas de comunicação, como a profecia, não ficaram lá no passado, na época dos apóstolos? É uma pergunta super importante, e a resposta que a gente encontra na Bíblia pode surpreender. Olha, a resposta das Escrituras é bem direta. Os dons espirituais são ferramentas para o crescimento da igreja hoje, não são relíquias do passado. Existe um convite claro para a gente buscar esses dons. E, na verdade, a era em que a gente vive é descrita como um tempo em que o Espírito seria derramado, o que possibilita justamente essas manifestações. Às vezes, a voz de Deus não vem em palavras, sabe? Vem como um impulso forte, lá dentro, uma urgência que a gente simplesmente não consegue ignorar. Esse exemplo é perfeito. O Dr. Kinner precisava ligar para o Dylan Knox, mas ficava adiando. Aí, numa hora específica, ele sentiu aquela urgência, ligue agora. Aconteceu que a pessoa, que morava em outro estado, estava visitando a casa para onde ele ligou exatamente naquele momento. Uma urgência divina com um timing perfeito. Outra forma de comunicação é quando a gente recebe uma mensagem tão específica, tão clara, que pode até bater de frente com as nossas próprias ideias. E aí, o que a gente faz quando Deus diz algo que a gente não esperava de jeito nenhum? Nossa, essa história é incrível. Quando era mais novo, o Dr. Kinner não acreditava em namoro, mas ele sentiu uma ordem bem clara para dizer a uma colega: "O Senhor diz que você tem permissão para namorar." Imagina o conflito interno dele. Mesmo sem querer, ele obedeceu. O que ele não sabia é que ela era divorciada e a igreja dela a proibia de casar de novo. Para ela, essa mensagem foi libertadora. Isso mostra que a voz de Deus pode nos surpreender e quebrar nossos próprios paradigmas. E claro, a gente não pode esquecer de um método de comunicação que está na Bíblia de ponta a ponta: os sonhos e as visões. São ferramentas poderosíssimas para a direção e orientação divina. Esse é talvez o exemplo mais famoso, e não é para menos. A equipe do apóstolo Paulo tinha um plano, mas um sonho supervívido mudou completamente o rumo da história, levando o evangelho para a Europa. Assim como no passado, sonhos e visões continuam sendo um jeito poderoso de Deus guiar seu povo hoje. Ok, a gente já viu como Deus fala. Agora, vamos fundo no porquê. Uma grande parte dessa comunicação divina tem um propósito bem prático: guiar a gente na nossa jornada do dia a dia. A orientação do Espírito funciona em todas as escalas, sabe? Para decisões gigantes, como a mudança do Dr. Kinner para Filadélfia, pode ser uma certeza profunda que vai crescendo com o tempo.
mas também se manifesta nos pequenos momentos, como um alerta interno, um toque no ombro que avisou ele para não se aproximar de uma pessoa perigosa. E essa foi uma lição que ele aprendeu do jeito difícil, depois de ignorar um aviso parecido e acabar sendo agredido. Bom, agora a gente chega num ponto que é, nossa, talvez o mais crucial de todos. Como a gente pode navegar com sabedoria e humildade o que a gente acredita estar ouvindo? Como ter mais certeza de que uma direção vem mesmo de Deus? Vamos falar sobre discernimento. O caso do apóstolo Paulo em Atos 21 é fascinante e ensina muito. Ele está convicto pelo Espírito que tem que ir para Jerusalém, mas no caminho, outros crentes, também pelo Espírito, avisam ele para não ir. Peraí, como assim? O mesmo Espírito dando mensagens que parecem contraditórias? A resposta está nesse princípio fundamental. A gente conhece em parte. É como se cada pessoa tivesse uma peça de um quebra-cabeça gigante. Os discípulos lá em Tiro receberam uma peça. Vai ter sofrimento em Jerusalém. A interpretação deles foi, então, não vá. Mas Paulo tinha outra peça da revelação. Eu sei dos riscos e mesmo assim preciso ir. Ninguém, só Deus, tinha a imagem completa. E a conclusão dessa história toda é uma lição poderosa sobre maturidade. Mesmo com profetas e amigos insistindo para ele não ir, Paulo assumiu a responsabilidade pelo próprio chamado. A comunidade é super importante para aconselhar e apoiar, mas no fim do dia, a responsabilidade de ouvir a Deus para a nossa própria vida é nossa. Então, como a gente pode praticar esse discernimento? Tem tipo uns 4 filtros, um checklist de segurança. Primeiro, a mensagem está alinhada com as Escrituras. Segundo, ela reflete o caráter de amor de Deus. Terceiro, o que outros crentes sábios e maduros pensam sobre isso? E por último, qual é o fruto disso? Leva mais amor, paz e vida? No fim das contas, ouvir a Deus não é sobre dominar uma fórmula mágica, sabe? É sobre cultivar um relacionamento. É uma dança contínua, de falar, ouvir, aprender e às vezes até errar o passo, mas sempre crescendo em intimidade com um Deus que ama se comunicar com a gente. E isso tudo nos leva à pergunta final. Com tantas coisas que Deus poderia nos dizer, qual é a mensagem principal que Ele mais quer comunicar? A primeira experiência do Dr. Kinner já nos deu a dica. Meu filho, esperei tanto tempo para te mostrar o quanto eu te amo. Talvez, acima de qualquer outra coisa, essa seja a voz que todos nós mais precisamos aprender a ouvir.